Estamos aqui com o doutor Pedro Lavigne, mastologista, nosso convidado de hoje. Estamos iniciando aí, né, Pedro, o Outubro Rosa, conscientização do câncer de mama. E aí, para começar, Pedro, vamos lá. Eu queria saber, assim, por que que ficou caracterizado Outubro Rosa? Você conta pra gente essa história aí? Bom dia, Stefane. Bom dia, Bom Ingrid. dia, Obrigado Pedro. pelo convite de estar aqui, é uma honra. Então, em relação ao Outubro Rosa, começou em 1990. Teve uma paciente americana, Susana Coleman, que teve câncer de mama aos 33 anos e veio a falecer. E ela teve esse câncer em 1970. Em homenagem a essa paciente, foi criado o Instituto Susana Coleman, nos Estados Unidos. E em 1990, eles fizeram a primeira corrida pela cura. E essa corrida foi em outubro. E nessa corrida foram distribuídos laços rosas para os participantes. Daí ficou definido que o mês de outubro seria o Outubro Rosa para enfatizar a prevenção, o tratamento, a detecção precoce do câncer de mama. Entendi. E realmente é o câncer mais frequente na população feminina. É a curiosidade, né? Que às vezes entra Com um certeza. gente Todo mundo. assim. Tanto que a gente tá até de rosa É, hoje, né? Comemoração aí, Outubro Rosa. E eu gostaria que você falasse, Pedro, sobre a questão dos primeiros sintomas, o que que a mulher deve observar, né? O que que ela tem que fazer no primeiro momento, se ela vê que mudou alguma coisa, como seria isso, por Muito favor? bem. Em relação a sintoma, em relação ao que a mulher está sentindo, um dos primeiros sinais que aparece, o primeiro sintoma realmente é um nódulo, uma bolinha que aparece na mama, uma alteração palpável. Aí é geralmente o primeiro sintoma que aparece nas pacientes que vão ter câncer de mama. Importante enfatizar que a grande maioria dos nódulos palpáveis não são câncer, tá? Mas o primeiro sintoma realmente é esse. Outras coisas que podem acontecer também é saída de líquido pelo bico do peito. E aí de forma espontânea. Então, se a mulher apertar sem nada, de repente sai um líquido pelo bico do peito. E o líquido que mais, essa secreção que mais deixa a gente atento, que mais deve levantar preocupação, é se a secreção for sangue vivo ou líquido transparente, tipo água, a gente fala em água de rocha. Outra coisa também que pode aparecer é mudar a coloração da mama, ela ficar mais avermelhada, como se tivesse uma mastite. Isso também pode ser um tipo de câncer de mama, que é o câncer inflamatório. Em qualquer alteração que a mulher sentir, a mulher tem que se autoconhecer, né? Na hora do banho, a gente ficava falando muito antes do autoexame, hoje a gente enfatiza um pouco menos, depois eu vou explicar o motivo, mas sempre que a mulher está lá tomando banho, deve se autoconhecer e se notar alguma alteração, procurar um mastologista o quanto antes. Mas o mais importante em relação ao outubro rosa, eu acho, Ingrid, não é o primeiro sintoma. A nossa luta, a nossa força toda em relação ao outubro é justamente para a gente tentar detectar o câncer antes do sintoma. Precoce. Precoce. Porque quanto mais precoce a gente consegue diagnosticar, mais fácil a chance de cura. Né? Certo. De curar o câncer. Né? Porque Pedro, o câncer tem estágios, né? Tem tipos de câncer diferentes, né? Eu sinceramente não sabia disso. Existe tipos de câncer de mama Com diferentes? certeza. Hoje em dia, o tratamento do câncer de mama é extremamente personalizado. Então, para individualizado mesmo. Então, existem vários tipos de câncer de mama e vários estadiamentos, vários estágios que eles podem se apresentar. Então, para cada tipo, para cada estágio, existe um tratamento específico. Para a gente ter uma ideia de tanto que a medicina evoluiu, a gente hoje em dia pesquisa mutações genéticas nos pacientes. Se essa paciente tiver uma mutação genética, existe droga, medicamento que age especificamente nessa mutação. Então, o tratamento é sempre muito individualizado e vai depender muito de qual é o tipo do câncer que a paciente tem. Entendi. Certo. E a gente também, Pedro, observa que quando a gente vai no médico, né, que tem esse acompanhamento, daí você tem que começar a fazer os exames, né, de mama, no caso, a mamografia após X idade, né? E como eu falo assim, e a partir de que idade? Os jovens, né? As mulheres em si, porque a gente não sabe que o câncer não é só feminino, né? Existe também o masculino, então a gente acaba focando no feminino, mas os cuidados que tem que ter para os dois. Então, você já falou, né, como observar, se tocar, mas assim, eu queria que você dissesse para nós, porque eu confesso, eu não sei se você, Ingrid, tem, mas eu confesso que eu tenho dificuldade, às vezes, como identificar. Não, sim, com certeza. Muito frequente no consultório da paciente. Justamente por isso, eu não sei se vocês vão lembrar, que antigamente a gente falava muito do autoexame. Ah, não, se toque, se conheça, se previna.
Hoje em dia, a nossa ênfase é justamente na mamografia. A mamografia é o principal exame disparado, é o único exame que tem comprovação de que consegue fazer o diagnóstico do câncer no estágio precoce e reduzir o risco dessa paciente morrer pelo câncer. É o único exame. O autoexame gera muita confusão. Né? Muitas pacientes chegam para mim, Pedro, eu estou palpando um nódulo aqui. Excelente, palpou o nódulo e veio. Mas muitas vezes não é um nódulo, é uma glândula, é alguma alteração que não é um nódulo, entendeu? Então o autoexame é importante para você se conhecer. E se sentir alguma alteração, vai antes no mastologista. Mas o principal realmente é a mamografia. E aí, na população geral, na maioria das mulheres, a gente recomenda que seja iniciada a mamografia uma vez por ano, a partir dos 40 anos. Essa idade pode variar de acordo com a história familiar dessa paciente. Então, se tem muito caso de câncer na família, e aí não só câncer de mama, tá? Qualquer tipo de câncer a gente tem que investigar. Existem as calculadoras que a gente coloca na internet que calculam o risco da mulher ter câncer de mama. E aí a gente pode começar essa mamografia um pouco antes. Mas o principal que tem que ficar gravado realmente, o mais comum é começar com mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos. E se entre esse ano, entre essas mamografias, sentir alguma alteração, procura antes um mastologista, volta antes de um ano. Em relação ao homem, Stephanie, que você perguntou também, o homem também pode ter câncer de mama. É muito mais raro, por isso que a ênfase é muito maior na mulher. Mas o homem também, 1% dos cânceres de mama acontece no homem. E no homem não existe um exame que a gente faça de detecção precoce, como na mulher a mamografia. O homem realmente vai ser a palpação. Se ele sentir alguma alteração, algum nódulo, alguma alteração na cor, procurar o mastologista, né? Até porque a mama do homem é menor. Então fica a palpação, essa detecção palpável fica mais precoce. Igual falou, volta a dizer um pouco dessa palpitação, né? Palpação, desculpa, acabei errando. Porque tem muitas mulheres também hoje que usam silicone, né? E isso dificulta ainda mais quando do autoexame, de você realmente conhecer se aquilo ali é um nódulo, se não é. Atrapalha muito, né, Pedro? Atrapalha, principalmente quando esse silicone é colocado também fazendo mamoplastia, retirada de pele. Sim. Porque formam-se cicatrizes dentro da mama. E aí quando você palpa, será que é cicatriz? Será que é nódulo? E aí realmente, até pra gente às vezes fica um pouco difícil de diferenciar. E aí os exames complementares da mamografia, muitas vezes do ultrassom também, vêm a ajudar bastante nesse cenário. Uhum. Você falou um pouquinho da questão de exames que você faz também, por exemplo. Eu tenho caso, a gente tem caso, né, Fanny, lá em casa, que a mãe dela teve câncer de mama. Né? Minha avó retirou um seio todo, graças a Deus não precisou fazer quimioterapia, nada. E isso tem alguma certa preocupação para a gente também? Mamãe precisa talvez fazer algum exame, que isso ela vê alguma parte, se ela tem algum, né? Eu não sei dizer assim como que é. É a genética, né? É a genética. A maioria dos cânceres de mama, 90% dos cânceres de mama, eles são esporádicos, que a gente fala. 10% é familiar, é hereditário, que seriam os cânceres que têm a mutação. Hoje em dia, a Sociedade Americana de Mastologia recomenda que, se possível, todo mundo que tenha diagnóstico de câncer de mama seja feito teste genético. Esse é um teste que a gente não consegue fazer pelo SUS ainda, e pela medicina complementar, pelos planos de saúde, tem vários critérios que a gente precisa preencher para conseguir pedir esse exame. Não é um exame barato, ele custa em torno aí de uns R$2.000, né? Mas existem alguns casos, por exemplo, no câncer de mama mais precoce, uma mulher abaixo dos 40, abaixo dos 35, a indicação é maior ainda de ser feito esse exame. No caso da sua avó, foi um caso isolado na família, provavelmente ela está nesses 90%, no caso esporádico. Porque a gente sabe de cada 10 mulheres brasileiras, uma vai ter câncer de mama. Realmente é um câncer muito frequente. Então, o fato de só a sua avó ter tido câncer de mama não aumenta o seu risco, nem o risco da sua mãe ter câncer de mama, não. Provavelmente é um câncer esporádico. Agora vem uma pergunta, né, que a gente escuta muito, né, sobre os mitos, né? Então, existe mito sobre o câncer de mama que você gostaria, assim, de falar para nós, que é muito comum, né, que as pessoas comentam entre si, Pedro? O principal mito, eu acho que a gente tem que falar que é mito hoje, realmente, combater esse mito é muito importante,
é a questão da mamografia. Na minha opinião, esse é o principal mito. Que a mamografia tem radiação, realmente tem, é um raio-x, e a radiação causa câncer, então a mamografia causaria câncer de mama. A quantidade de radiação numa mamografia é muito baixa. Existe um modelo matemático que estimula a quantidade de mamografias que a gente precisaria fazer para a mulher desenvolver câncer de mama por causa daquela radiação. Seriam 400 mamografias. Então teria que viver 400 anos. A parte 440, né? Porque a gente começa com 40. Então estamos um pouco longe disso ainda. Realmente é um exame muito seguro, a quantidade de radiação é muito baixa. Infelizmente existem até médicos aí nesse Instagram que ficam falando: ah, não, a mamografia a indústria da medicina querendo causar câncer de mama para causar cliente. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Então dê serviço ao nosso esforço todo de outubro, que é justamente reforçar a importância da mamografia. Algumas outras pacientes também perguntam se usar desodorante causa câncer de mama. Não, isso também não tem relação nenhuma. Ah, que a compressão da mamografia, o trauma, bater a mama causa câncer de mama. Também não causa câncer de mama. O câncer vai acontecer realmente se ele tiver que acontecer, é uma alteração da célula. Então não é nada que aconteceu de apertar nem nada assim, não. O estilo de vida, sim, pode ter muita relação. O câncer também ele existe estágios, né? O câncer de mama tem estágios. E é através desses estágios que vocês falam sobre qual tipo de tratamento que a pessoa tem que ter, né? Então, depois que foi feito o exame, foi detectado o câncer, qual tipo de estágio, qual o próximo passo, né? O que a pessoa deve fazer? A gente dá o diagnóstico de câncer de mama, o próximo passo é a gente saber qual é o tipo desse câncer de mama. Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns tipos, como o triplo negativo, HER2, a gente geralmente começa com quimioterapia esse tratamento. Aí vai depender também do estágio. Se for no estágio muito inicial, no estágio 1, mesmo esses dois tipos, a gente começaria o tratamento com cirurgia. Se for um câncer um pouquinho maior que 1 centímetro, 2 centímetros, aí a gente começaria o tratamento com quimioterapia. Então a escolha do início do tratamento vai depender do tipo e do estágio. Quanto maior o tamanho do tumor, se tem acometimento axilar, o estágio é mais avançado. O principal lugar para onde o câncer de mama se espalha é para o linfonodo embaixo do braço. Por isso que a gente sempre investiga muito essa região, né? Que a gente fala que é o linfonodo sentinela. Sim. Uma coisa que é importante de falar do tratamento, eu acho, que quando chega no momento da cirurgia, a paciente já está abalada pelo diagnóstico do câncer. Aí ela fala assim para mim: Pedro, não quero saber de estética, eu quero saber de saúde. Tira a minha mama toda. Eu entendo esse raciocínio, e se fosse comigo talvez eu pensaria da mesma forma. Mas o meu papel ali importante é frisar que se eu tirar só o tumor, fazer o quadrante, tirar o tumor com margem de segurança, ou fazer a mastectomia, retirada inteira da mama, a chance de cura é a mesma. E em estágios iniciais, o câncer de mama consegue ser tratado e curado em 95% das vezes. Então essa mulher foi diagnosticada com 50, vai viver mais 40 anos. Imagina 40 anos sem a mama. A mama realmente não é um órgão fundamental para a saúde em si, mas para o psicológico, para o corpo, para o contorno feminino faz muita diferença. Sim, com certeza. Então se a gente conseguir preservar a mama, a gente faz todo o esforço para preservar essa mama também. E na hora da cirurgia, por exemplo, se precisar retirar toda e a pessoa, se tiver a opção de pôr um silicone, pode fazer tudo na mesma hora ou não? O ideal é que seja feito na mesma hora. Inclusive, isso é lei federal, tá? Tanto no SUS, quanto no privado, quanto nos planos de saúde, é recomendado que, se for indicada a mastectomia, que seja feita a reconstrução imediata. Então, no mesmo momento, a gente tira a mama, e aí se vai tirar o bico do peito ou não, vai depender se o câncer está próximo ou não. Sempre que possível, a gente tenta preservar, inclusive, a areola. E aí a gente tira a mama inteira e coloca a prótese. Então, quando a gente fala de mastectomia hoje, graças a Deus, é um impacto menor, porque a gente faz essa reconstrução imediata. Vale lembrar que é uma tentativa de reconstrução, não é uma mama natural, mas fica aceitável assim. O SUS cobre isso hoje? Cobre. Aqui em Linhares, tenho o prazer em falar que eu que faço as reconstruções de mama. Eu, a doutora Raquel, a gente está sempre, a doutora Gabi também está junto de vez em quando, a gente faz as reconstruções de mama das nossas pacientes. Tanto imediatas quanto tardias. As pacientes que perderam a mama, que ficaram sem nada,
a gente faz a reconstrução, simetriza se for necessário, bota a prótese do outro lado, faz uma mamoplastia do outro lado. Então, funciona muito bem. Legal, bacana. Pedro, e em relação à alimentação? A alimentação, ela é uma boa alimentação, né? Ela influencia para a prevenção do câncer de mama? Quando a gente fala em prevenção, o que a gente quer em relação ao câncer de mama? A gente não quer ter. Isso. Né? A mamografia é uma prevenção secundária. Então, se tiver, que a gente tenha, que a gente saiba logo. O que a gente pode fazer para prevenção primária, para não ter o câncer? É justamente, e tem comprovação científica. É justamente isso, Stefani, é a alimentação. Porque a alimentação rica em gordura aumenta o risco de câncer de mama. Isso tem um motivo. Porque a gordura, a gente sabe tanto as células de gordura do nosso corpo, então sobrepeso também aumenta o risco, quanto a alimentação muito rica em muita gordura, aumenta a conversão de estrogênio. Então aumenta o risco de câncer de mama. Então tem comprovação científica de prevenção primária para não ter o câncer de mama. O que é? Ter um peso adequado e uma alimentação adequada. A gente sabe que é saudável, né? A gente sabe que a gente não pode comer rico em gordura, mas como? A gente deve evitar, né? É uma parcimônia. E a gente escuta também, igual assim, falar um pouco, esses suplementos, né? Que também é utilizado, né? Muitas pessoas utilizam. Isso influencia, Pedro? Com certeza. É uma coisa, tá muito em voga hoje, né? A suplementação, não é só uma vitamina B, vitamina C, vitamina E, vitamina A, ferro, muita gente suplementando ferro, fazendo ferro na veia. Isso pode causar prejuízo sim para paciente com câncer de mama. Parece uma coisa inócua, não, é só ferro, vai deixar o paciente mais forte. Mas tem evidência científica também de que a reposição de vitaminas antioxidantes, uma C, a E, e a reposição de ferro numa paciente que está fazendo ou vai fazer quimioterapia, aumenta o risco desse câncer voltar. Então a suplementação tem que ser feita, pode ser feita em alguns casos que precisam ser feitas, mas tem que ser individualizada. Então toda paciente com câncer de mama, antes de fazer qualquer medicação, é bom conversar com um oncologista ou com um mastologista. Entendi. Então isso é só para quem está... Né, a gente está falando aqui para quem está já com diagnóstico de câncer de mama, que antes de qualquer medicamento, ela está sempre consultando, né, o seu médico. Com certeza, em relação ao câncer de mama. Okay. E existe pacientes jovens, a gente fala muito assim de câncer de mama após os 40 anos, que a gente começa a fazer os exames e tudo. Existem pacientes jovens que pode acontecer de ter câncer de mama, Pedro? Infelizmente, a gente vem notando que o câncer de mama tem sido detectado de forma muito mais precoce. Semana passada, no consultório, todos os diagnósticos foram em pacientes abaixo de 40 anos. Então, é uma coisa que tem assustado bastante a gente realmente. E isso não sou eu achando, nem outro mastologista achando, não. Tem estudo brasileiro, o Amazonas, que comprova que o nosso perfil epidemiológico realmente é de câncer mais precoce do que no resto do mundo. Então, sim, no futuro, talvez a gente mude, inclusive, a idade de rastreio. Isso tem estudos em andamento, mas não tem nada para a gente mudar no momento. Mas a gente tem essa sensação e tem esse estudo brasileiro que mostra para a gente que mulher brasileira tem câncer um pouco mais precoce. E os tratamentos são a mesma coisa, né? Geralmente, o câncer de mama no paciente mais jovem, infelizmente, é um pouco mais agressivo. Então, geralmente o diagnóstico é feito um pouco mais tardio, até porque a gente não faz mamografia nessa faixa etária. Então, geralmente, a paciente que notou o nódulo e foi ao mastologista e, infelizmente, era câncer. Quando a gente palpa o nódulo, geralmente ele já tá maior do que 2 centímetros. Então, já está no estágio mais avançado também. Então, geralmente, precisa de um tratamento mais intenso. Isso pode atrapalhar na questão da fertilidade, da pessoa, né, futuramente quiser ter um filho e tudo? Hoje em dia, cada vez mais, tanto especialização na nossa vida, a gente tem postergado cada vez mais o momento de ter filhos. Para a mulher, a partir dos 30, 35 anos, que ela vem pensando mais em realmente ter filhos hoje em dia. E se a mulher tiver câncer de mama, antes de ter os filhos, deve ser feita a preservação da fertilidade, que a gente fala. Porque se essa mulher fizer quimioterapia, a reserva ovariana dela vai baixar muito. Então, antes de começar a quimioterapia, deve ser feita a coleta de óvulos. Certo. E aí, depois da quimioterapia, acabou o tratamento, pode ser feita a fertilização e o tratamento da fertilização in vitro, realmente.
e depois flui normalmente, então, né? Não tem nenhum caso de prejudicar a criança ou nada, o corpo Não, dela já a fica criança mais... não. O que prejudica um pouco é a chance de dar certo a fertilização, tá? Porque realmente fez quimioterapia, reserva ovariana baixa, mas por enquanto, é a chance que a gente tem, Sim. né, de preservar essa fertilidade. Uma coisa importante falar é que se a paciente tem, no caso do SUS, infelizmente a gente não tem esse acesso, mas se a paciente tem plano de saúde e sempre que é câncer, a preservação de fertilidade, o plano deve cobrir. Certo. Muito, muito bom, interessante. Pedro, nós estamos chegando aqui, né, ao final, porque se a gente ficar aqui, tem muitas coisas que vão surgindo. Eu gostaria que você colocasse aqui para nós, Pedro, de repente algo que você entende que é importante a gente deixar aqui, né, para as pessoas que vão estar nos acompanhando, assistindo, deixar uma mensagem sobre a prevenção do câncer de mama. Acho que nosso principal esforço em outubro, no Outubro Rosa da prevenção do câncer de mama, é realmente a ênfase em todas as mulheres fazerem mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos. O ultrassom vem de forma complementar, o ultrassom não substitui a mamografia. Se toda mulher fizer mamografia a partir dos 40 anos, eu acho que a gente já está dando um grande passo. A mamografia é disponível no SUS, disponível nos planos de saúde, o acesso é fácil. Então, hoje em dia não tem motivo para uma mulher deixar de fazer a mamografia. E fazer mamografia não causa câncer de mama. Podem ficar tranquilos. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro, pelo Eu que estar aqui conosco e ajudando, né, tantas pessoas, porque às vezes a gente tem tantas dúvidas, tantas perguntas, né? E a gente podendo esclarecer um pouquinho, né, da sua sabedoria aí com muitos... Eu que agradeço. Obrigado. Foi muito bom, tá, Pedro, ter você aqui conosco. O Dr. Pedro Lavini é mastologista, especialista. Então, assim, agradecer você, Pedro, como a Ingrid colocou, são muitas dúvidas. E você pode ter certeza que mesmo depois da gente ter conversado aqui, vão surgir dúvidas, né? Nós vamos estar sempre atentos, né? E levando lá na nossa equipe, como a gente estava conversando antes de iniciar aqui, nós somos 99% mulheres, né? E não é só nós, a gente está aqui justamente porque, além da equipe Prisma, nós precisamos levar essa conscientização para as pessoas, né? A importância de se cuidar e se prevenir do câncer de mama, né? Difundir o bem é sempre bom. É sempre levar. E agradecemos a você. Eu que agradeço. Tá bom?